entra no site da Sociedade Americana de Psicologia, que ela não encerra e nem diz que alguém nasce gay. E quem é que disse isso, Malafaia? Nem o geneticista Eli Vieira afirmou isso. Há um consenso entre os pesquisadores das mais diversas áreas de que a orientação sexual ela é multideterminada. Agora sim, a questão é o que pesa mais. Quais fatores estão pesando mais? Se fatores inatos ou adquiridos? Muitos geneticistas e biólogos defendem que há um peso maior dos fatores inatos, os quais não são necessariamente genéticos, são entre congênito, genético e epigenético. Portanto, nenhum pesquisador sério vai fazer tal afirmação categórica de que nasce homossexual ou não, ou de que a orientação sexual é absolutamente adquirida. E vamos supor que a orientação sexual seja um comportamento, uma classe de comportamentos completamente adquirida. Que a orientação sexual não tenha nenhum componente inato, seja ele genético, congênito ou epigenético. Vamos pegar a sua suposição, o sujeito não nasce homossexual. Toda a sua orientação é adquirida, é aprendida. Isso também não quer dizer necessariamente que é possível alterar essa orientação, reorientar esse sujeito. Cientificamente ainda não é possível de forma eficaz e segura produzir reorientação sexual por meio de técnicas psicológicas. Ela orienta a não ter preconceito, mas não impede de um psicólogo atender um homossexual que quer ser reorientado. Até aí o argumento está perfeito. De fato, uma concepção de uma sociedade onde o sujeito tenha direitos individuais resguardados, direito de tentar ser o que ele quiser, ele poderia tentar mudar a sua orientação sexual. Mas o problema, na verdade, não é esse. O problema é outro. É a comunidade científica da psicologia que vai decidir quais tratamentos são benéficos ou não. São as pesquisas científicas em cursos que vão decidir se um tratamento é mais benéfico do que maléfico, se ele poderá ou não ser liberado. E essa é a grande questão. Essa resolução de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, ela está bem atualizada com uma série de diretrizes da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Associação de Psicologia Americana, que são entidades, instituições fortes no plano internacional, que tem muito peso no plano internacional e que acabam criando aí a sua influência para as outras instituições em planos mais locais, nacionais. É como liberar um medicamento que causa mais malefícios do que benefícios. Esta é que é a questão do Conselho Federal de Psicologia em relação à resolução de 1999. Há uma resolução também da APA, Associação de Psicologia Americana, que contra-recomenda esse tipo de tratamento, esse tipo de intervenção. Tratamento para reorientação sexual, para tentar transformar um homossexual em heterossexual e vice-versa. Isso é contra-recomendado. E essa resolução não foi baseada em qualquer coisa. Houve uma força-tarefa, a APA nomeou uma força-tarefa internacional para se pesquisar o estado da arte das tentativas de tratamento de reorientação sexual. Todos os links acerca de projetos, resoluções, estão todos abaixo, vocês podem verificar com tranquilidade. Esta força-tarefa foi composta por pesquisadores da área de psicologia qualificados para tal. São diversos pesquisadores que foram pesquisar o estado da arte e tiveram qual resolução? E tiveram qual encaminhamento? O encaminhamento desses pesquisadores, dessa força-tarefa, construiu essa resolução. E é baseado nesses protocolos internacionais que o Conselho Federal de Psicologia mais ou menos se direciona, se orienta. Então, o que essa força-tarefa de pesquisadores da APA decidiu? Decidiu que ainda não seria prudente você recomendar, você tem que contra-recomendar esse tipo de tratamento, porque a possibilidade de produzir malefícios, mais malefícios do que benefícios, é muito grande. Hoje, pelo menos, que se observa com as técnicas disponíveis, a possibilidade de se produzir mais malefícios do que benefícios é que é a grande possibilidade, é que é a maior probabilidade. Então você vai liberar um medicamento que causa mais danos do que benefícios? Essa é a analogia. Quem vai decidir se os psicólogos poderão prestar esse tipo de atendimento ou não, e não quer dizer que vão deixar de prestar qualquer atendimento às pessoas que têm alguma questão em relação à orientação sexual, não vão deixar de prestar atendimento. Agora, não será esse tipo de atendimento, não será um atendimento voltado para tentar mudar a orientação sexual da pessoa.
A resolução da APA é muito clara. Ela diz que já existem tratamentos atuais que são muito mais eficazes em produzir bem-estar psicológico, em produzir saúde mental para as pessoas com questão de orientação sexual. E não são tratamentos com tentativa de reorientação sexual que vão produzir isso, que estão produzindo isso. Por enquanto, isso não quer dizer que no futuro não se criem algumas técnicas que possam fazer com que as pessoas se reorientem sexualmente, que elas mudem sua orientação sexual. Isso pode existir, esse tipo de tentativa, as quais têm produzido mais danos do que benefícios. Existem tratamentos hoje que são mais eficazes na produção de saúde em relação a esse tipo de questão, que são tratamentos que aceitam a orientação sexual do sujeito, que de alguma forma fazem com que o sujeito aprenda a conviver melhor com a sua própria orientação sexual. Agora, avisa o pessoal do Conselho Federal de Psicologia, avisa eles, por que não pegar Freud, que é tão venerado, que é tão falado, que é tão estudado nos cursos de psicologia? Lá nos compêndios de Freud, ele analisa e orienta uma mulher que era homossexual, e ele descobre que o problema de homossexualidade dessa mulher é seu problema com a figura paterna, e ele reorienta essa mulher. Vamos fazer o seguinte, que tal pegar os compêndios de Freud e botar na fogueira da Inquisição do Conselho Federal de Psicologia? Sim, Malafaia, vamos pegar Freud. Para Freud, a orientação sexual originária que nos constitui não é a monossexualidade, não é nem a heterossexualidade, nem a homossexualidade, é a bissexualidade. Para Freud, nós nascemos bissexuais. A história desse caso que você cita foi publicada em 1920. O nome do texto é A Psicogênese de um caso de homossexualismo em uma mulher. Está aqui no volume 23 das Obras Completas, da editora Imago, da edição de 1996, e eu vou citar um trecho da página 162. O número de êxitos conseguidos pelo tratamento psicanalítico das diversas formas de homossexualismo, que por casualidade são múltiplas, na verdade não é muito notável. Via de regra, o homossexual não é capaz de abandonar o objeto que o abastece de prazer e não se pode convencê-lo de que, se fizesse a mudança, descobriria em outro objeto o prazer a que renunciou. Mais adiante, Freud deixa claro que o homossexual pode até tentar se reorientar e fazer o que for possível para salvar a própria pele, para conviver bem em sociedade, com uma sociedade que é, de certo modo, homofóbica. Vamos a esse trecho. Se chega a ser tratado, isso se dá principalmente pela pressão de motivos externos, tais como as desvantagens sociais e os perigos ligados à sua escolha de objetos. E esses componentes do instinto de autoconservação mostram-se fracos demais na luta contra os impulsos sexuais. E ele continua nos iludindo por linhas a fio e conclui: por essas razões me abstive por completo de oferecer aos pais qualquer perspectiva de realização de seu desejo. Ou seja, Freud assumia que prometer aí para pacientes que você vai produzir um tratamento com reorientação sexual eficaz era vender uma ilusão. Fora o fato de que essa paciente não era homossexual. A homossexualidade era somente um sintoma da histeria dela. Homofobia é uma doença homofóbico classificada na psiquiatria, onde se tem aversão ao homossexual que quer bater, matar e destruir. Não, a homofobia não está classificada como doença em nenhum manual psiquiátrico, nem no CID-10, nem no DSM-4, que são os principais. Por favor, cite sua fonte, porque está muito difícil de encontrar. Faz parte da propaganda dos ativistas gays, e eu estou desconfiado que tem um monte deles infiltrado no Conselho Federal de Psicologia. Atenção, psicólogos! Olhem quem vocês vão votar na próxima eleição. Gente a serviço de uma causa de ativismo que não tem nada a ver com ciência. Temos que repudiar essa prática. Vocês perderam uma oportunidade de ficar de boca fechada, de não escrever essa asneira que vocês publicaram para defender seus amiguinhos. Que vergonha! Seu tom, Malafaia, o tom do seu discurso é beligerante, é exaltado demais. Pode não ser, mas parece que você está com ódio. Parece que está em guerra. E por que você está batendo tanto nessa tecla da homossexualidade? A coisa está obsessiva, excessiva, exagerada.
E Freud, que você tanto gosta, desconfiava do excesso e do excesso que não é justificado, do excessivo, do exagerado, da desmedida. Uma exaltação excessiva e que a gente não consegue entender muito bem porquê, meio injustificado. Para Freud, regra geral, ódio excessivo, amor recalcado, atração sexual recalcada. E o mecanismo de formação reativa? No caso da homossexualidade, para o sujeito lutar contra a sua própria homossexualidade, contra seus próprios impulsos homossexuais, ele começa a atacar os homossexuais que estão fora. Ele começa a querer eliminar, ou querer extirpar, extinguir, ou reorientar, sei lá, todos os homossexuais que existem no mundo. Ou seja, é conseguir eliminar fora, destruir o que tem fora, para conseguir abafar melhor, recalcar melhor o que tem dentro de si. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso, pode não ser, mas às vezes fica até parecendo. Repito, um conselho de psicologia a serviço da causa gay. Repito, nenhuma sociedade de psicologia do mundo proíbe que um gay, por livre desejo de querer ser reorientado, procure um psicólogo. Mas as igrejas não produzem esse trabalho de reorientação sexual até de maneira talvez mais eficaz do que os serviços de um psicólogo? Para que se apelar aos psicólogos, se isso pode ser feito nas igrejas? A fé não remove montanhas? Então... A ciência só é ciência porque gente contrariou as normas vigentes da época. E quais são as normas vigentes da nossa época em relação aos temas que estamos tratando? São as normas héteros, somente o debate. Não precisa ficar com ódio de mim, ok? Paz e amor.